101,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Espaço do Empreendedorismo com a participação do Dr. Evandro Carniato nesta terça-feira, dia 2 do mês de agosto. E o tema de hoje, você já deve ter visto aí na sua tela, para você que está nos acompanhando pelo Facebook e canal do YouTube. Para você que está na rádio, abordagem regional Espaço do Empreendedorismo desta terça-feira, Democracia Sempre, com a participação do Dr. Evandro Carniato e Alfredo Atié, desembargador. Doutor Evandro Carniato, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo Carvalho. Está me ouvindo? Perfeitamente, doutor. Então tá bom. Boa tarde aos ouvintes que nos assistem aqui. O doutor Alfredo deve estar para chegar. Ele estava aguardando o link de acesso e encaminhei para ele. Deve estar chegando aí. Perfeitamente. Então, enquanto nós aguardamos, né, vamos falar hoje sobre democracia. Estamos no mês de agosto, mês lilás. Eu acabei de falar com a pastora Cari sobre a Lei Maria da Penha, que completa 16 anos, e mês de agosto é um mês também de conscientização da não violência contra a mulher ou a violência doméstica. Também estamos no mês do aleitamento materno, mês agosto dourado, e também o mês laranja. Tem muitas comemorações. E agora, nós, nesse horário, vamos estar falando um pouquinho sobre democracia. E o doutor encaminhou aqui algumas fotos, que assim que o doutor chegar, né, o doutor Alfredo, chegar a participar com a gente, nós vamos estar mostrando e entendendo que, pelo jeito, doutor, ele tem aí um percurso bastante grande em relação a esse trabalho de democracia, né? O desembargador Alfredo Atié, acho que é assim que pronuncia. Ele realmente é uma pessoa aí, profissional diferenciado, bastante próximo de nós aí, e que vem falando bastante sobre formas de resolver conflitos, né? E tá com essa bandeira da democracia sempre, que é um tema sempre em voga, né? A democracia cada vez sempre sendo perturbada. Mas daqui a pouco ele deve estar para chegar aí para nos falar melhor sobre esse assunto com muito mais propriedade. Doutor, enquanto aguardamos aqui a chegada do doutor desembargador Alfredo, né, o senhor foi na FEIF? Como é que foram aí os festejos dos 126 anos da cidade de Porto Ferreira, doutor? Ele está chegando já. Tá, registro aí meus parabéns à cidade de Porto Ferreira e desejo e também, opa, boa tarde, Dr. Alfredo Atié. Como vai, Evandro? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que honra tê-lo aqui. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui na rádio de Porto Ferreira. Muito bem. Estou falando com o Paulo aqui, que foi aniversário da cidade, né? Na sexta-feira. Ah, que beleza. Mandando os parabéns aqui à cidade e ao feirão que aconteceu na Avenida do Circuito da Cerâmica Artística e Decoração, que tem o índice indicador geográfico. Então se tornou uma marca conhecida aí mundialmente. Que legal. Passando por isso, eu vou apresentar o nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Alfredo Atié, desembargador do Tribunal de Justiça, jurista, filósofo e escritor. E tem uma extensa lista aqui, ele colocou um resumo. Doutor em Filosofia da Universidade de São Paulo, onde estudou Direito e História, sendo presidente da Academia Paulista de Direito e titular da cadeira Santiago Dantas, o qual sucede a Golfredo da Silva Teles Júnior. Escreveu Brasil em Tempos Acelerados, Direito e Política, Tirante 2021. Aí eu não sei se letrar aqui, Towards International Law of Democracy. No jeito.
e a reconstrução do direito, existência, liberdade, diversidade, Montesquieu, e ainda é mestre em filosofia e teoria do direito pela Faculdade da USP. Faculdade de Direito da USP. E direito comparado pela Cooper School of Law. Foi procurador do Estado e advogado, juiz de direito de carreira, exerce a função de desembargador do Tribunal de Justiça Paulista e é membro ativo participante das instituições internacionais, tendo estudado, publicado artigos e livros, realizado pesquisa, lecionado, proferido palestras e vários fóruns e instituições. E no currículo tem a honra de tê-lo como amigo aí nesta entrevista que vai acontecer. É verdade, é verdade. Muito obrigado. Eu agradeço muito esse convite, estou muito feliz de estar com vocês. Ok, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui, doutor. Nós estamos ao vivo na Rádio Comunidade FM, que é uma rádio comunitária local aqui da cidade de Porto Ferreira, na 105,9, pelos aplicativos também, né, da Rádiosnet. Estamos ao vivo no canal do YouTube e do Facebook do Jornal do Porto. Então, para nos encontrar é muito fácil, youtube.com/Jornal do Porto TV e o Facebook da mesma forma. E assim estaremos aí compartilhando e falando um pouquinho sobre democracia sempre. E estamos, doutor desembargador Alfredo, justamente num período, né, que é muito complicado, principalmente para nós rádios, né, que trabalham com a radiodifusão, rádio e TV, que é esse período, né, eleitoral. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado em participações, inclusive no período da tarde vamos receber, não aqui na rádio, mas na redação do Jornal do Porto, uma personalidade pública. E aí já avisei, falei, infelizmente na rádio eu não vou poder levar, porque tem uns vários senões e o senhor conhece muito mais legislação que claro. Eu. E então a gente vai fazer esse debate porque estamos nesse período democrático e eu já quero lançar um desafio para o senhor, depois a gente vai ver algumas fotos que o senhor encaminhou. Eu acho até que eu vou pôr essa primeira foto aqui que me chamou a atenção, né? Tá aqui pelo nosso... O governo mata mais que vírus. Depois tem em vermelho aqui, dando uma distinção, né? O desgoverno mata mais que vírus. Enfim, e aí vem essa questão democracia. E o que mais a gente tem ouvido falar agora, doutor, em relação lado A, lado B, esquerda, direita, terceira via. E eu ouvi recentemente a entrevista de um ex-presidente da República na TV Bandeirantes, e ele falou que a população pobre, a população carente, a população que está passando fome, a população que precisa de emprego, não está muito ligada a esse negócio de esquerda e direita. Aquele que fez algo que trouxe benefício é o certo, o outro é o errado e ponto. E como contextualizar isso, doutor, numa democracia? Muito legal essa pergunta, Paulo. Prazer estar com vocês aqui e conversando com as ouvintes e os ouvintes de vocês aí da Rádio Comunidade, né, de Porto. Olha, eu acho que o que falta mesmo, talvez, seja as pessoas enxergarem que é na democracia que todos esses direitos se realizam, né? A gente está acostumado a pensar a política dissociada, afastada da economia. Mas, na verdade, as duas coisas estão extremamente ligadas. O que significa a democracia nesse sentido? A democracia é o regime em que o povo, ou seja, o povo mais simples, o povo mais pobre, a maioria do povo, tem o controle do governo, não é? E o que significa ter o controle do governo? Significa duas coisas. Primeiro, poder escolher com liberdade, né, quem vai ser o governante e quem vão ser os membros do poder legislativo. Isso é extremamente importante, as pessoas não podem se esquecer disso. Não é só votar em presidente, governador, prefeito, o presidente, governadora, prefeita. Também tem que pensar no poder legislativo, na Câmara dos Vereadores, tem que pensar na Assembleia Legislativa e tem que pensar no Congresso, senadores, senadoras, deputados, deputadas. É muito importante isso.
E o segundo aspecto que eu acho que é mais importante até do que esse, quer dizer, além de votar, é preciso realmente que as pessoas tenham a possibilidade de participar e fiscalizar aquilo que está acontecendo. Onde que isso acontece? Só na democracia. E por que a democracia é benéfica do ponto de vista econômico? Porque se você tem isso, quer dizer, se o povo tem esse controle, ele consegue fazer com que as decisões de governo, do poder executivo, do poder legislativo, o favoreçam, quer dizer, favoreçam o povo. Então, tem a possibilidade de ter mais políticas públicas, porque a Constituição brasileira é maravilhosa nesse aspecto. Ela prevê uma série de benefícios para a população, em termos de saúde, em termos de aposentadoria, em termos de educação, em termos de segurança, não é? Em termos de uma administração transparente, quer dizer, uma administração que realmente realize aquilo que o povo deseja, não é? E que apresente para ele os dados para ele poder fiscalizar. É assim que se encaminha a democracia. A Constituição fala Estado democrático de direito. O que significa isso? Estado de direito é o governo das leis, não é? Nenhuma pessoa pode se apresentar como encarnando a vontade do povo, não. Só as leis é que encarnam a vontade do povo. E democracia nesse sentido que eu falei. Um governo em que o povo participe, que tenha o controle, que possa escolher com liberdade. Se isso acontece, as políticas públicas se desenvolvem a favor do povo. Agora, se o povo está afastado do poder, se o governo resolve fazer aquilo que quer e bem entende, contra a Constituição, contra a lei, então aí não vai ter benefício para ninguém, não vai ter emprego, não vai ter saúde, não vai ter segurança, não vai ter escola. Por que não vai ter? Porque a gente só consegue obter os direitos se a gente participar, se a gente controlar, não é? Então, essas fotos que você está apresentando aí, Paulo, são fotos maravilhosas, são fotos de movimentos populares, quer dizer, pessoas que foram às ruas carregando suas faixas, dizendo, olha, eu quero isso, eu não quero aquilo, não é? O povo tem que manifestar o seu desejo. E a gente está lutando agora, nesse momento, para que a gente restaure a democracia brasileira, não é? Há muitos ataques à democracia brasileira, a democracia está acuada, a democracia está ameaçada. E nós, que somos povo brasileiro, nós temos que chegar e falar, olha, não, nós queremos que a Constituição seja cumprida, a gente não quer mudar os rumos da democracia que começaram lá atrás, em 1988, quando nós saímos da ditadura civil-militar e ingressamos num processo de construção democrática. É um processo difícil, claro que é difícil, porque tem vai e vem, não é só vitória, tem muitas derrotas, tem esses problemas econômicos que são gerados por a questão interna, um governo ruim, por questões externas, questões de guerra, questões comerciais, assim por diante, mas se o povo acompanha isso, o povo tem todas as condições de poder controlar tudo e fazer com que o governo o favoreça de forma radical, né? Não pode haver um governo só voltado para os ricos. Não pode haver um governo só voltado para quem tem poder econômico. É preciso um governo que seja dado para todos. E todos, obviamente, a gente tem que pensar na maioria, né? A maioria mais sofrida do povo brasileiro, não é? A gente não pode afastar isso da realidade, a gente tem sempre que enxergar isso, né? A maior parte do povo brasileiro está nas periferias, está em dificuldades, tem o salário baixo, há aí um número enorme de desempregados, há problemas na escola, né? Eu pus aí alguns slides até dos estudantes lutando pela melhoria da qualidade na escola, um processo tão bonito. Há problemas relativos à saúde, né? A gente tem o SUS, que nos manteve tão bem nesse período todo de pandemia, mas há muitas ameaças de tirar verba e assim por diante. Não, a gente precisa de governo, claro, governo forte, governo inteligente, mas um governo que seja democrático, ou seja, expressão da vontade do povo, expressão da vontade das ruas, expressão da vontade das pessoas que moram nas comunidades, que moram nas periferias, que moram nas casas simples, que não têm, às vezes, nem moradia, não é? Você vê hoje, depois de todo esse problema da pandemia, nós temos tanta gente morando nas ruas, né? Uma coisa lamentável, aumentou muito o contingente de pessoas morando nas ruas,
Isso tudo tem que mudar, essa realidade tem que mudar. E ela só vai mudar se houver democracia, ou seja, se nós, que somos povo, tivermos poder. Senão, vai depender das boas graças de fulano, de cicrano, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta via, não é? E nós não podemos depender. A Constituição diz, nós temos direito a isso, e a gente tem que ver a Constituição cumprida. A gente Doutor, prende... antes do senhor passar a palavra, eu já passo para o senhor, mas por questões de ordem e hierarquia, eu preciso saudar aqui o doutor Rui Gouveia, que é o presidente da Ordem Subseção Porto Ferreira. Agora sim, doutor, o senhor que é o vice, eu passo a palavra. Grande abraços aí, ó, doutor Rui. Se o Alfredo quiser mandar um abraço a ele. Sim, abraço, doutor Rui. Prazer em vê-lo aqui, viu? Saudade aí dos nossos queridos amigos de Porto Ferreira. Muito bem. E, doutor Alfredo, realmente a democracia nossa pessoas vivem incomodando ela, né? E o que mais parece que incomoda ela é quem está no poder mais alto, né? Nos poderes do governo que vive incomodando a democracia e querendo desmerecer as instituições democráticas de direitos, frutos de tantas conquistas, de tanto sangue, realmente, muitas mortes aconteceram para isso. Nós temos isso que não temos hoje. Isso fica incomodando. A Constituição de 88 pode não ser perfeita, mas eu acho que ela é muito boa, porque está segurando toda essa desmanzela dos governos que vem passando, e viemos passando. Uma hora à esquerda, uma outra à direita, e o povo fica para lá e para cá, e realmente não para pensar, ou refletir, ou pesquisar o que é de verdade, o que é mito, ou o que é viciado, né? Fake news, ou viciado, contorcido aquela notícia. Mas faz parte da democracia, né? Isso também faz parte, errado, mas também faz parte ali do contexto. E o que tem sido a construção da democracia no Brasil, professor? Querido Evandro, a democracia no Brasil é uma realidade muito recente, não é? A gente sabe que nós estamos agora fazendo 200 anos da independência brasileira, não é? Na verdade, 200 anos de aniversário do Brasil. O Brasil começa lá em 1822, quando há a independência política. Essa independência já foi extremamente complicada do ponto de vista da construção do Estado brasileiro. Ela foi complicada porque o Brasil iniciou a sua vida como uma monarquia e não propriamente como uma democracia. A primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, não foi uma Constituição votada pelo povo nem pelos seus representantes. Foi uma espécie de ato institucional. Foi uma Constituição que foi feita pelo gabinete do imperador e foi imposta para o povo. Então, a gente começou mal o nosso percurso democrático. E, além disso, é bom lembrar que o Brasil só se torna independente quando ele faz um acordo com Portugal, esse acordo, o famoso Tratado do Rio de Janeiro, que, por incrível que pareça, ele foi assinado pelo imperador brasileiro, que era o Dom Pedro, e foi assinado também pelo representante da Inglaterra, não é? O ministro das relações, o embaixador inglês no Brasil, que assinou em nome do Dom João, que era o rei de Portugal. Isso é uma coisa já estranha, que já demonstra que os caminhos do Brasil estavam ali num dilema sério. Depois nós temos todo o percurso da monarquia, temos o período da regência, temos o segundo reinado, e lá no finalzinho do segundo reinado, nós tivemos a famosa Guerra do Paraguai, não é? Que foi uma guerra horrorosa que houve aqui no interior entre os povos latino-americanos. E nessa guerra houve muito empenho de Dom Pedro II, né, o segundo imperador do Brasil, para que ela fosse levada às últimas consequências. E o que aconteceu, então, como resultado dessa guerra atroz que houve aqui na América do Sul? O resultado foi que os militares, naquela época, acabaram ingressando na política. E veja só que coisa interessante. Como resultado daquela guerra que termina lá em 1869, nós vamos ter um processo que levou ao golpe da República, né, ao golpe militar da República.
A gente sabe, né, pelas crônicas da época, pelos livros de história, que esse golpe foi levado a cabo por um partido republicano, mas, sobretudo, pelas Forças Armadas, né? Não vamos esquecer que os 2 primeiros presidentes foram militares, né? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, e isso nós tivemos aí o início também de uma república extremamente difícil, né, do ponto de vista democrático. Aí nós vivemos o período da Primeira República, que era uma espécie de clube das elites. Depois vivemos a Revolução de 30, tivemos a instauração do Estado Novo, que foi uma ditadura, né, de 37 até 45, a restauração democrática em 46, mas essa restauração foi sempre ameaçada pelos militares, porque queriam fazer um golpe. E aí houve uma série de acordos. Não vamos nos esquecer que, por exemplo, no caso do Jânio Quadros ter renunciado, o João Goulart, que era o seu vice, não pôde assumir o poder. Por quê? Porque houve uma espécie de golpe para transformar o Brasil no parlamentarismo para ele não assumir o poder. Depois houve um plebiscito, ele assume o poder, mas logo em seguida, em 64, há o golpe militar, né? E a partir daí, de 64 até 85, 86, nós temos a ditadura, e só a partir da convocação da Assembleia Constituinte, mesmo assim, uma Assembleia viciada pela presença de biônicos, né, aqueles que eram nomeados pelo governo militar dentro da Assembleia, mas nós tivemos, então, a Constituição de 88, se iniciou o processo de construção da democracia no Brasil. Esse processo foi duro, não é? Foi difícil, porque a gente tinha crise econômica, tinha inflação, e somente quando, nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos a estabilização da moeda, que foi uma coisa extremamente boa, porque a insegurança era muito grande no Brasil, e em seguida, com o governo Lula, nós tivemos, então, a implantação efetiva daquilo que a Constituição efetivamente estava dizendo, não é? Ou seja, direitos do povo, deveres do Estado, deveres do povo e políticas públicas. Então, a partir daí é que houve realmente, assim, digamos assim, o crescimento daquilo que nós podemos chamar de democracia. E agora, recentemente, lamentavelmente, nós temos várias ameaças, né, várias recusas de levar à frente políticas públicas. Isso tudo levou ao empobrecimento do povo. É visível o que aconteceu durante todo esse período, e é por isso que eu gosto sempre de salientar, Evandro, é na democracia que os direitos do povo eles alcançam um patamar de aceitabilidade. Se não tiver democracia, o povo não é levado em consideração. Sem democracia, quem governa é um grupo pequeno, e esse grupo não vai governar para os outros, não vai governar em benefício dos outros. Não. Esse grupo vai governar em benefício próprio e daqueles que o apoiam. Né? E, lamentavelmente, a gente não pode, digamos assim, fechar os olhos para o fato de que existe sempre essa ameaça contra a democracia, que é a ameaça contra o povo, é a ameaça contra o direito, é a ameaça contra a justiça. Não é? Só há justiça verdadeira quando há democracia. Só se julga as pessoas corretamente quando há democracia, quando há participação da sociedade. Isso tudo é extremamente importante. Esse, digamos assim, em breves passadas, né, foi o processo das dificuldades aí da democracia brasileira, mas tem uma coisa que é muito bonita, eu vejo, nos últimos tempos, é que houve o crescimento da expressão do verdadeiro povo brasileiro, né, esse povo mais simples. Houve a expressão negra, a expressão indígena, a expressão das periferias, a expressão das mulheres, a expressão de todos os gêneros, não é? Isso é extremamente importante, porque se a gente fala governo do povo, poder do povo, o poder a gente sabe o que é. Mas quem é o povo? O povo precisa aparecer. O povo com as suas características verdadeiras. Não pode ser um povo imaginado pelos luminares do direito, pelos políticos, pelos economistas. Não, é um povo real. Esse povo real, ele tende a aparecer. E ultimamente tem aparecido, tem havido essa expressão das identidades, de todas essas diferenças, das periferias, não é? Em todos os sentidos. E é para isso que a gente tem que levar o nosso povo. Não é? Até vou dar um exemplo que eu acho bonito, que é o exemplo recente do Chile, em que eles estão fazendo uma constituinte
E na Constituinte, separada do Congresso chileno, eles estabeleceram, inclusive, cotas para os povos originários, para os indígenas, para as mulheres, para os gêneros, para os negros. E com essa participação, eles estão fazendo uma Constituição muito bonita, uma Constituição bem diferente, bem mais ampla em termos de direitos, claro, mas em termos de deveres também, porque a gente tem que assumir o dever. A gente tem deveres com relação aos outros, a gente tem deveres com relação à natureza, a gente tem deveres com relação ao próprio mundo em que nós estamos vivendo, né? A sociedade internacional. Então, para isso que a gente tem que encaminhar a história brasileira tão bonita, com um povo tão maravilhoso como nós temos e que nós precisamos ver isso expresso naquilo que acontece no dia a dia da política. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, doutores. Claro. Pergunta, na verdade, como a gente está falando de democracia, e o doutor Evandro já está acostumado aqui com o nosso trabalho, doutor, e a gente sempre prioriza os comentários que vêm, né, ou pelo WhatsApp, ou pelos comentários, ou mesmo ligam aqui na emissora, para a gente partilhar. E a gente preserva, né, a identidade. Quando a pessoa não quer se expor, a gente também... Eu sei quem é, então eu respeito, mas eu vou pontuar que ele gostaria de ouvir do senhor, né, que está falando sobre essa temática, esta questão. Houve algumas palavras aqui um pouco mais pejorativas, então eu acabei tentando sintetizar a opinião do nosso ouvinte, e eu vou colocar em tela para facilitar. No Brasil, o Poder Executivo e o Poder Legislativo são definidos a partir da votação direta, enquanto o Poder Judiciário é direcionado por ministros indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado. Eles queriam a opinião do senhor, doutor, como equalizar essa questão da democracia, da vontade popular dentro desse conceito? Muito excelente pergunta, Paulo. Quem fez essa pergunta fez uma pergunta absolutamente correta. Eu já escrevi sobre isso, inclusive, tanto na imprensa quanto em artigos especializados, em livros. Não é? A Constituição brasileira é muito, muito, muito clara. Ela diz o seguinte: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos. É isso que diz a Constituição. Ou seja, o poder pertence ao povo e o exercício do poder é dado por representantes eleitos. Não é? Também há formas de participação semidireta, que são o plebiscito, o referendo, as leis de iniciativa popular, lamentavelmente muito pouco utilizados no Brasil, tanto o plebiscito como o referendo, como leis de iniciativa popular. Não é? Em vários países do mundo, eles procuram levar ao povo várias questões para o povo dar opinião. Se muda, por exemplo, a configuração de uma praça, se faz uma praça num lugar, não faz no outro, se faz um parque aqui, se faz um museu, o povo sempre opina e é chamado a opinar por plebiscitos e referendos. Aqui no Brasil, lamentavelmente, não é usado. Há também a participação popular. Isso é muito importante, por meio de conselhos. Você vê, por exemplo, o Conselho de Saúde é o que sustenta a legitimidade do SUS. E também tem os conselhos de jovens, crianças e adolescentes, tem vários conselhos de educação e assim por diante. Isso tudo tem que ser mais valorizado, porque são formas de participação direta. Agora, quando não há democracia direta, ou seja, quando não é o povo que participa diretamente, então você tem um aspecto da Constituição que é muito importante, que é a legitimidade. Como é que é dada a legitimidade dos representantes? Pela eleição. Então, os representantes têm de ser escolhidos pelo povo. Isso não acontece no judiciário, isso acontece no legislativo e acontece no executivo. Ora, não acontece no judiciário porque, tradicionalmente, se pensa o judiciário não como um poder, né, do Estado, mas como uma função de julgar conflitos. Isso está errado. Porque você veja, por exemplo, agora a importância que o judiciário tem assumido, não é? E foi responsável por coisas boas e coisas ruins, claro. Mas a importância que ele tem assumido com relação a questões políticas, né? A politização do judiciário, o ativismo judicial. Ora, isso tudo só poderia ser compreensível se nós tivéssemos no judiciário também a legitimidade que existe no legislativo e no executivo. Essa forma de escolha dos ministros do Supremo está errada.
Não é isso que a Constituição exige. Quando ela fala em escolha, nomeação pelo presidente e arguição pelo Senado, ela está fazendo errado. Ela quer imitar o sistema dos Estados Unidos, que não tem essa fórmula do poder pertence ao povo e exercido por representantes eleitos na Constituição deles. Mas nós temos aqui. Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar e a gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro, com relação ao Supremo, mandato para ministros e ministras. Não é? Primeira coisa. Ou seja, eles não ficam até a aposentadoria, 75 anos hoje, né? Era 70. Eles ficam durante um determinado período de tempo. Eles são escolhidos para ficar no Supremo durante 8 anos. Eu acho ideal. Não é? Eu acho mais do que isso seria ruim, menos do que isso também ruim, porque daria instabilidade. Depois que saem do Supremo, não são nada. Eles saem do Supremo e vão exercer seus trabalhos na sua vida em geral. Muito bem. A escolha dos ministros do Supremo tem de ter participação popular. Isso a gente tem que estabelecer uma fórmula para que essa participação seja dada. Não é? Você tem que qualificar quem são as pessoas que podem ir ao Supremo, tem que ser, obviamente, pessoas que têm conhecimento jurídico aprofundado, que são reconhecidas por isso, que têm uma reputação, que têm uma moral que seja reconhecida também, mas pelas suas ações, mas o povo precisa ir lá e dizer, olha, eu quero esse e não quero aquilo. Isso tem que construir isso. Mas não é só isso, o Paulo. Há também necessidade de legitimar as outras instâncias. Então, por exemplo, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, os juízes e as juízas, assim como promotores, promotoras, procuradores, procuradoras, defensores, são escolhidos por concurso. Ora, eu acho que é razoável que para determinados tipos de causas que exijam, de fato, um conhecimento jurídico realmente aprofundado, você faça o concurso e faça nomear juízes e juízes. Mas para a maior parte das questões, a maior parte que passam pelo Poder Judiciário, não há necessidade nenhuma de conhecimento especializado. Então, eu acho que haveria necessidade de haver juízes e juízas leigos e leigas, necessidade de haver mais mediadores e mediadoras, mais árbitros e árbitras, e assim por diante, ou seja, formas que são autônomas de solução de conflitos. Não, veja bem, eu até fiz uma proposta recentemente aqui em São Paulo para que se criasse um judiciário da cidade, um judiciário municipal. E esse judiciário seria feito nos modos do que existe, por exemplo, em países da Common Law. Lá na Inglaterra, as questões pequenas não são julgadas por membros do judiciário, não são julgadas, elas são julgadas por conselhos dentro da cidade, que se reúnem, não é, durante um período de 2 anos, não é, são escolhidos pela comunidade, eles julgam essas pequenas causas, e depois desses 2 anos, eles voltam a viver e vão ser julgados por outras pessoas que vão ser escolhidos. Isso é muito importante. Eu até me lembro sempre do Montesquieu, que dizia o seguinte, que o judiciário não deve ser um poder separado da sociedade. Ele deve estar integrado na sociedade. E que a sociedade não deve ter medo dos juízes e das juízas. Ela deve ter medo da justiça, né, no sentido de controlar os seus erros. E esses juízes e juízas, eles têm que ir lá julgar durante um período de tempo, depois eles saem, voltam para a sociedade e são julgados por outras pessoas. Assim ninguém abusa do poder, porque a pessoa que sabe que do jeito que ela vai julgar hoje, ela vai ser julgada amanhã, não é? Isso até é bíblico, não é mesmo? Isso significa que ela não vai abusar do poder. Então a gente precisa realmente, essa pergunta é muito interessante, tem outros aspectos que são muito interessantes, nós precisamos dar legitimidade ao Poder Judiciário brasileiro. E além disso também, olha, mais coisas. Por exemplo, precisa ter mais gente da periferia no judiciário, não é? Precisa ter mais gente da comunidade negra, que faz parte, é a maior parte da população brasileira. Precisa ter mais gente ligada à comunidade indígena. Precisa ter mais gente ligada a várias comunidades que estão aí subrepresentadas, e isso só vai se dar se a gente realmente criar um judiciário mais democrático. E isso não é absurdo, porque é o que a Constituição diz. A Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce por representantes eleitos. É clara a Constituição, não pode se fugir disso aí.
A gente precisa fazer cumprir a Constituição. Isso que é democracia, isso que é Estado democrático de direito. Doutor Evandro, o senhor consegue ler a pergunta do Marcelo aí, por gentileza? Consigo. Ele pergunta: boa tarde, desembargador. Você acredita que se fosse por meritocracia, a entrada de ministro no STF e STJ, não teríamos tanta influência dos poderes em questões políticas de cunho do executivo e legislativo? Tem mais aqui, continue. Porque esse atropelo da Constituição dos atuais ministros, ultrapassando os limites da Constituição e atuando como forma arbitrária e inconstitucional. É uma pergunta muito interessante também, que diz respeito à questão tão controversa da meritocracia, né, o mérito. Eu conversei há um pouco de tempo aí com uma ex-ministra da questão negra, não é, do Brasil, e ela falou uma coisa com a qual eu concordo, né? A meritocracia é um grande mito que foi criado e que, na verdade, não corresponde à realidade, né? Não há meritocracia quando há tanta desigualdade, tanta dificuldade de acesso à educação, tanta dificuldade de acesso aos bens mais básicos da vida, né? Alimentos, saúde, segurança, educação, cultura. Então, não se pode falar em meritocracia. Não se pode falar em gente que tem mérito e gente que não tem mérito quando há tanta desigualdade. A gente só vai poder aferir o mérito das pessoas quando houver igualdade, quando todo mundo estiver no mesmo patamar. Aí sim você pode dizer, olha, esse merece mais, aquele não. Hoje não é assim. Hoje o que nós temos é uma desigualdade que exclui grande parte, a maior parte, a parte enorme da população brasileira, né? Eu até diria o seguinte, nós temos hoje um núcleo de 20% que estão presentes no Estado, que estão presentes na economia, que mandam na sociedade, e 80% que estão fora. Então, você pensa que esses 20% governam para si mesmos, né? Muito bem. E no judiciário? Ora, no judiciário também não há meritocracia. Como é que você pode pensar em meritocracia quando o critério que é usado é a indicação do presidente e arguição pelo Senado? Não há possibilidade de pensar em meritocracia. Aí é alguém que é do agrado do presidente e alguém que é arguído pelo Senado, mas só pro forma. Vamos lembrar disso, né? No Brasil, as arguições que são feitas no Senado são pro forma. Não há nenhuma notícia de alguém que não tenha sido aprovado ou que tenha sofrido assim uma arguição mais séria, mais demorada, né? Nos Estados Unidos, só para fazer uma comparação, as arguições dos juízes da Suprema Corte, até gosto mais desse estilo de chamar todo mundo de juiz. Eu acho que tem que tirar essa coisa de ministro, desembargador, etc. É todo mundo juiz, não é? Porque a palavra juiz está ligada à justiça. Não é? Isso é muito importante, as pessoas têm que ter isso na cabeça. Justiça. Muito bem. Mas lá nos Estados Unidos, as arguições do Senado são dificílimas. E, inclusive, são de uma publicidade que aqui não tem. Lá, você vai a qualquer biblioteca pública nos Estados Unidos e você vai lá procurar os anais do Congresso em que houve as arguições dos juízes e das juízas do Supremo, da Suprema Corte. São, em alguns casos, até 3 volumes grossos que correspondem à arguição de uma juíza, de um juiz. Não é? Em pouquíssimos casos, aquilo tem menos de 300 páginas. Ou seja, as pessoas vão lá, querem saber o que pensa, o que não pensa, como vai julgar, qual é a formação, ou seja, vão a fundo nisso. E isso é extremamente importante, porque, enfim, representantes do povo têm que exercer o poder em nome do povo e não em nome próprio, né? Isso é muito importante. Tá. Ele só completou aí, ele quis dizer meritocracia por exercício da função, ou seja, juízes de carreira e outros. Só pra... Isso mesmo. Eu acho que mais ou menos foi o que eu respondi, né? Foi dentro da pergunta. E uma que a gente vê historicamente, o Brasil é tido como manifestações populares, né? A gente vê desde a oração aos moços, lá do Rui Barbosa, Sobral Pinto, naquela histórica, né? Poder emana do povo e não dos brasileiros. E parece que a história é cilíndrica, repete e vai e volta. A gente olhar aí sempre é uma coisa, se cumprisse a Constituição,
em vez de ficar tentando mudá-la, talvez teríamos mais aí direito à propriedade, à vida, à saúde, tudo que está lá já escrito, né? Isso mesmo. E, professor, qual que é o significado das manifestações populares? Nos fala sobre a Carta de 77 e a 2022. E por que vivemos numa época tão difícil como essa após 200 anos de independência? Ainda vivemos essa polêmica. Pergunta ótima, viu, Evandro? Excelente. Olha, nós temos tradicionalmente no Brasil, né, a gente tem uma visão da história de que o povo brasileiro não luta, que o povo brasileiro é muito pacífico. Não é verdade. Nós temos, durante toda a história do Brasil, muitas manifestações populares, né? Vou contar uma que eu acho muito importante, que é muito esquecida. Por exemplo, lá atrás, no século XIX, ainda no finalzinho do período da escravidão, né? A gente não pode esquecer que a gente viveu um período de escravidão muito longo, houve várias cartas escritas, sobretudo por negros ex-escravos alfabetizados, reivindicando do poder brasileiro, do poder central brasileiro, mais escolas para as comunidades rurais, mais escolas para as cidades pobres, assim por diante. Nós tivemos, durante todo o período republicano, muitas manifestações populares, né? E mais recentemente nós tivemos, talvez, aí eu acho que a gente possa fazer aí uma tábuazinha, aí, uma tabelinha, e nós tivemos, em 68, manifestações extraordinárias da população, que, lamentavelmente, foram sufocadas pelo o crescimento da ditadura. Em 77, quando o professor Goffredo da Silva Teles ele redige a Carta aos Brasileiros, também nós estávamos tendo muitas manifestações populares no Brasil, né? E houve uma tentativa, naquela época, do governo ditatorial, né, militar, de impedir essas manifestações. Mas, no final, elas vingaram e foram todas num processo que levou à redemocratização do Brasil. A lei de anistia, a volta das pessoas que tinham sido expulsas do Brasil, nós tivemos aí depois a própria reconfiguração de várias leis, como a questão eleitoral, a questão de imprensa, depois tivemos a convocação da Constituinte, e tivemos, antes ainda da convocação da Constituinte, aquela manifestação muito bonita pelas diretas, lembram das diretas já, né? E depois, durante o período de 88 para cá, houve um crescimento das manifestações populares, mas esse crescimento se deu com resposta dos governos, dos vários governos, no sentido de acolher essas manifestações, quer dizer, porque nós estávamos realmente num período democrático. E essas manifestações vieram até hoje, até agora recentemente, não é? Agora, vamos lembrar de uma coisa importante. Sem essas manifestações, não existe democracia. Isso é extremamente importante. Agora, vamos pensar um pouquinho na diferença entre 77 e 2022. Hoje nós temos a nova Carta aos Brasileiros e Brasileiras, que foi redigida em grupo, assim, coletivamente, por várias advogadas, advogados e outros membros da sociedade civil, para lembrar a carta que o Goffredo, que está aí retratado agora na tela, ele escreveu em 77. Em 77 a gente vivia um período brutal da ditadura. E o que o Goffredo gritava era Estado de Direito já, ou seja, ele queria uma Constituição verdadeira para o Brasil, não é? Já era a chamada para um processo constituinte, né, que foi defendido tão bem pelo professor Dalmo Dallari, também lá da faculdade, que foi defendida tão bem pelo Raimundo Faulo, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na época. A Ordem, naquela época, tinha um papel extraordinário, maravilhoso, assim como outras entidades, a Associação Brasileira de Imprensa, a Comissão de Justiça e Paz, né, vamos lembrar do Cardeal Arnes e tantas figuras maravilhosas, José Gregório, José Carlos Dias, Paulo Sérgio Pinheiro, muita gente interessante que levou à frente, digamos assim, uma corajosa cruzada para a redemocratização brasileira. E hoje, em 2022, qual é a diferença para 77? Hoje, evidentemente, nós não vivemos numa ditadura. Claro, não estamos sob um regime de ditadura, mas
lamentavelmente, nós temos a pregação da ditadura, a pregação de um golpe. Né? Nós já vimos isso acontecer em 7 de setembro do ano passado, do ano retrasado, a tentativa de levar à frente uma espécie de regime de exceção, não é? E nós temos, sobretudo, uma resistência governamental, isso é muito sério, à Constituição. Hoje, eu costumo dizer que nós não temos ações anticonstitucionais desse regime presente, ações inconstitucionais desse regime presente. Nós temos ações anticonstitucionais. Nós temos uma militância contra a Constituição. A Constituição fala em igualdade. A igualdade exige dos governantes, de todos, do poder executivo, legislativo e judiciário, que enxerguem a sociedade sem preconceito e que promovam a igualdade. Não é? Tem políticas públicas estabelecidas na Constituição. As políticas públicas são para isso. A questão da liberdade. A Constituição exige que os governantes de todos os poderes respeitem a liberdade e promovam a liberdade. A solidariedade entre nós. Não é possível pregar o ódio. Isso é um absurdo. Não se pode dizer que um deve ser odiado e o outro deve ser amado. Isso não existe. Não é? Isso é até antirreligioso. Não se pode nem dizer essas coisas em nome da religião. Isso é um absurdo. Qualquer religião, não é? Seja a Umbanda, seja o cristianismo, seja o judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, etc., etc., todas elas pregam o amor ao próximo. E, portanto, é impossível você viver numa sociedade sem solidariedade. E a solidariedade é isso, você enxergar que todo mundo vive junto, todos fazem parte de uma mesma comunidade, de um mesmo barco, e todos têm que ser favorecidos. Não é para favorecer um em detrimento de outro. Isso é absurdo. Não se pode ficar ofendendo mulheres, não se pode ficar ofendendo trans, não se pode ficar ofendendo negros, indígenas, destruir a natureza. Nós estamos vivendo um processo de destruição seríssima das nossas riquezas naturais. Isso não pode acontecer. A Constituição manda proteger o meio ambiente. Então, isso é um dever. Quem não faz isso está agindo contra a Constituição. Então, o momento que nós estamos vivendo não é a ditadura de 77. Por isso, lá o Goffredo dizia Estado de Direito já, ou seja, vamos obedecer às leis, vamos ter uma Constituição. E hoje nós vivemos uma ameaça a esse Estado de Direito que foi implantado. Então, hoje nós dizemos Estado democrático de direito sempre. Ou seja, não vamos voltar de jeito nenhum para uma ditadura. Nós queremos viver livres, iguais e solidários. É esse a grande palavra de ordem dessa carta que todos nós redigimos, da qual nós participamos, e é um convite a todo mundo. Não é? Quem é que vai se recusar a assinar uma carta maravilhosa como essa? Não é? E lá, dia 11 de agosto, né, que é o dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, dia de advogados e advogadas, dia da justiça, enfim, todo mundo vai estar lá no Largo São Francisco, em São Paulo. Ótimo. Mas em todo o Brasil, acho que todo mundo devia sair às ruas e gritar Estado democrático de direito sempre. Ou seja, a nossa Constituição, defender a nossa Constituição, defender a democracia, defender as leis, não é? Contra qualquer ataque, qualquer ameaça de retrocesso na nossa vida política, na nossa vida jurídica, na nossa vida social e econômica. Bom, você vê que o tempo passa rápido, né? Já são 12h55. Eu vou trazer mais uma observação aqui do Marcelo, doutor. Na minha opinião, Marcelo dizendo, a Ordem dos Advogados do Brasil deveria ser a base de sustentação da justiça brasileira, mas também vemos uma contaminação da mesma em questão política. Não que não deva participar da política, mas se direcionar por questões de ideologia partidárias mais sociais. E ele termina dizendo, não pela ideologia partidária. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil é muito importante, viu, Paulo, viu, Marcelo, Evandro, meu querido doutor Rui também. Ela é muito, muito importante. Por quê? Porque, veja, a Constituição, ela diz que a função do advogado, da advogada, é essencial à administração da justiça. Isso significa que
o advogado e a advogada participam da justiça, da administração da justiça, né? Não em patamar hierárquico inferior, não, em patamar de igualdade. Né? Por quê? Porque nós sabemos quem representa o povo perante os poderes é, sobretudo, o advogado e a advogada. Então, eles precisam ser prestigiados nisso. E a Ordem dos Advogados, de uns tempos para cá, desde a redemocratização, ela se afastou muito desses temas importantes da vida social brasileira. Né? Eu me lembro que antes da redemocratização, eu citei o caso do Raimundo Faulo, que não foi só um advogado, ele foi um grande historiador brasileiro, sociólogo, escreveu Os Donos do Poder, que é um livro obrigatório para todo mundo entender o que é o Brasil. Ele escreveu a Assembleia Constituinte, a legitimidade recuperada na luta pela Constituinte brasileira, e assim por diante. Mas a Ordem dos Advogados tem um papel importante. Ela tem que opinar sobre as questões mais importantes do Brasil. As questões políticas, as questões econômicas, as questões sociais. Ela tem que dizer. E tem que dizer com toda clareza. Isso não é ideologização, não é partidarização. Desde que, evidentemente, ela fale aquilo que a Constituição diz. Porque a Constituição já fez uma série de opções. É importante a gente lembrar disso. A Constituição brasileira fez opção pelo Estado democrático, ela fez opção pelo Estado de Direito, ela fez opção pela igualdade, ela fez opção pela igualdade de todo mundo, mulheres, homens, LGBTQIA+, negros, indígenas, todo mundo é igual, não pode haver periferização da população, todo mundo faz parte do quê? Do centro, do espaço público, não é? Então, a Constituição fez opção. Ela fez opção, por exemplo, para os direitos dos trabalhadores, fez opção para os direitos previdenciários, fez opção pela educação, fez opção pelo meio ambiente, fez opção por uma concepção de família muito mais ampla do que aquela família vista pelo lado da Constituição agrária brasileira anterior. Ou seja, a Constituição brasileira ela busca efetivamente os direitos, ela busca os deveres, ela busca as políticas públicas. Então, a Ordem dos Advogados tem que se manifestar a favor da Constituição, tem que se manifestar em altos brados a favor da liberdade, da igualdade, solidariedade, dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos deveres e também do meio ambiente, enfim, de tudo isso. É muito importante. A Ordem dos Advogados tem um papel fundamental e ela tem que exercer esse direito. Perfeito, Alfredo. Doutor, perfeito mesmo. E eu gostaria que, eu sei que está em cima do horário da 1 hora, mas só queria, se der tempo aí de uns 2 minutinhos, o senhor falar para nós, dar uma ênfase aí no dia 11 de agosto, a carta, né? E se a urna realmente é segura e para incentivar as pessoas a irem votar. Eu sou mesário e a cada vez a abstenção tem ganhado dos votos válidos, né? Então, só queria que você fizesse só essa ênfase, fazendo favor. Ô, Evandro, nossa, você faz um papel importantíssimo, né? Na verdade, você representa efetivamente a justiça eleitoral quando você trabalha como mesário, recepcionando os votos, quer dizer, é um trabalho extremamente árduo, difícil, é uma coisa que merece todos os cumprimentos nossos, né? Assim como os jurados também fazem um papel maravilhoso, e tantas outras pessoas que participam efetivamente de conselhos. Olha, eu vou dizer 2 coisas que são muito importantes, né? Eu recentemente, ontem, aliás, eu emiti uma opinião para um jornal de Washington, dos Estados Unidos, a respeito da questão da urna eletrônica. Eles me perguntaram exatamente isso. A urna eletrônica brasileira é segura? O que a Justiça Eleitoral tem feito para responder aos ataques que ela tem sofrido, né? Então, eu disse exatamente o que eu vou dizer para você. Primeiro, a urna eletrônica é segura, né? Nós usamos urna eletrônica no Brasil, o primeiro teste foi em 96, uma eleição em Santa Catarina, Brusque. Aliás, quando eu fui juiz eleitoral, a cidade da qual eu fui juiz eleitoral, que foi Salto, ela foi a segunda a terminar a apuração no Brasil quando se iniciou o processo de informatização da eleição. A primeira foi Brusque, que era justamente um lugar pequeno e de teste, e a segunda foi essa comarca onde eu fui juiz. Em 96, em 98,
ela passa a ser obrigatória em todos os níveis. A partir de 2000, nós iniciamos o uso da urna eletrônica. Já são 22 anos. Nunca houve qualquer questionamento sério e relevante das urnas eletrônicas. Isso é muito importante. Todas as eleições foram legitimadas, ninguém discutiu esses temas. A não ser um ou outro louco que faz ali imaginações absurdas que não tem nada a ver com o que acontece na urna eletrônica. Todo o processo de urna eletrônica é auditável, inclusive a participação, né, por auditoria da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, dos partidos políticos e de qualquer cidadão, qualquer entidade séria da sociedade pode participar. Ver a lacração, ver a deslacração, ver como é que é produzido o software. Ninguém, nenhuma pessoa, uma única pessoa, sabe exatamente como faz para você trabalhar o software das urnas eletrônicas e aqueles que fazem a aferição da eleição. Isso é um conhecimento que é fragmentado, de tal sorte que nenhuma pessoa sozinha, nenhum grupo de pessoas conseguiriam fraudar as eleições. Então, portanto, essa questão é uma questão assim, tem a criptografia, tem a assinatura digital, qualquer pessoa que mexa numa urna ou mexa em qualquer processo, imediatamente identificada, não tem jeito de entrar hacker, as pessoas procuram, esses hackers tentam invadir tudo, mas não conseguem quebrar esse sistema. Enfim, é um sistema absolutamente seguro. Pode ser aperfeiçoado? Claro, e tem sido aperfeiçoado. De 2000 para cá, muitas mudanças de aperfeiçoamento fizeram. O tribunal está sempre fazendo, os técnicos estão fazendo, a sociedade dá opinião, todo mundo pode dar opinião, e isso pode ser aperfeiçoado e vai ser maravilhoso ter o aperfeiçoamento disso. Então, urna eletrônica é seguro, é mais fácil, né? Eu me lembro, quando eu fazia as apurações eleitorais, chamava o pessoal, tinha os mesários lá que recebiam os votos, depois tinha o pessoal que fazia a contagem de votos, era muito divertido, era uma festa cívica, claro, mas dava muito trabalho e era demorado, né? E o voto à mão, ele também é passível, em todos os sentidos, de ser fraudado, né? Há muito pouco disso aconteceu. Quando a gente tem democracia, as coisas são diferentes, né? Quem convoca os mesários são os juízes eleitorais, o cuidado nisso, o Evandro sabe muito bem dessa questão, né? Isso tudo é muito importante. Mas, dia 11 de agosto, 11h30 da manhã, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo, vai haver a leitura da Carta aos Brasileiros e às Brasileiras, com a participação maciça da sociedade civil, empresários, trabalhadores, estudantes, profissionais, juristas, não juristas, jornalistas, não jornalistas, mulheres, homens, trans, indígenas, afrodescendentes, todo mundo vai estar lá para dizer: nós queremos a continuidade da democracia no Brasil. Nós recusamos a ditadura. Estado democrático de direito sempre. Todo mundo está convidado a participar disso, seja indo lá, seja na sua cidade, fazendo a mesma coisa. Muito importante essa volta do povo às ruas, porque, enfim, como dizia o Castro Alves, a praça é do povo, não é isso? E como o céu é do condor. E o Caetano Veloso dizia: a praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião. As ruas são nossas. Então, todo mundo tem que estar na rua, tem que estar seguro e tem que exigir segurança, democracia, liberdade e tudo mais. Muito bem. Muito bom mesmo. Viva 11 de agosto, viva Dia das Instituições Jurídicas no Brasil, né? É isso aí. Paulo, quer fazer algum fechamento para a gente se despedir? Eu vou usar a fala do Marcelo, que está aí em tela. Abraço a todos. Precisamos de mais um programa com Alfredo Atié. Urgente. Olha, quero agradecer aqui ao doutor Evandro, sempre participa com a gente às terças-feiras. Fiquei muito feliz em conhecer aqui o desembargador, doutor Alfredo. Foi um prazer poder partilhar essa hora e trazer essa contextualização, né, e a efetiva democratização, e inclusive a fala final aí fantástica sobre temas que vêm sendo discutidos a longa data, né, e que o senhor deixou bastante claro sobre a aferição e a segurança da urna eletrônica. E o convite
a pedido até do Marcelo, já fica aqui em tela, doutor. Assim que houver um espaço na agenda, será um prazer a gente retornar nesse bate-papo, né, que fluiu de uma forma bastante democrática e gostosa. E o doutor e nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Porto Ferreira, parabéns, grande mestre. Finalizo aqui o nosso programa de hoje. Um abraço, doutor, e eu passo a palavra para que o senhor faça as suas considerações e despedidas. Gostei Alfredo, muito. por favor, usa as palavras. Obrigado, gostei muito de participar, viu? Parabéns pelo seu trabalho, Paulo, parabéns, Evandro, pelo seu trabalho. Um grande abraço ao Marcelo, ao doutor Rui, a todos aí que nos acompanharam nesse programa. Um grande abraço e eu espero voltar, eu venho com muito prazer para a gente conversar sobre coisas boas, né? Tem tanta coisa boa que a gente pode criar juntos nesse diálogo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, Paulo. Parabéns para a rádio que você está aí fazendo esse programa maravilhoso para a imprensa. Obrigado, doutor. Muito bem. Doutor Alfredo, o canal está aberto para quando quiser fazer uso da palavra, está presente aqui, tá? Temas como este e da forma que é falada, proferida, assim, é um colírio nos olhos da gente, né? É algo que limpa lá aquelas vendas, né, que insistem em nos colocar, e realmente suas palavras, suas colocações aí faz essa limpeza para que a gente possa enxergar melhor o dia, né? Como o céu está tão claro aqui hoje, sem nuvens. Quanto a isso, o canal está aberto, por favor, vamos voltar outras vezes. E o Alfredo é um cara que é um profissional de alto nível, que fica ao lado nosso aqui, pronto aos convites. Realmente é algo de admirar muito. Paulo, obrigado pela oportunidade. Aos ouvintes e quem nos assiste aqui, um grande abraço, boa semana e fica com os olhos abertos e leitura, pessoal, muita leitura. Ok, um grande abraço. A gente Grande abraço. encerra a nossa transmissão e vem na sequência